Now recording. Oh, now recording. E aí, senhores? Todos apostos aí? Opa. Aquele esquema. Beleza. Vou fazer a abertura aqui, a gente já manda bala. Vamos falar sobre pães. O Logan Shiba me fez uma rosca, cara. Oh, Deu fome de ver a foto, cara. Vai tomar cu, mano. Tá ouvindo agora? Sim. Normal. Eu desliguei e liguei a internet aqui pra ver se o negócio melhora, porque tava com muito baixo. Mas deu pra ouvir da rosca. Ficou boa, né, cara? Ficou bonita a foto, cara. Pô, acabei de ver no Instagram também. Puta que pariu, cara. Pô, caralho. O meu pai, ele falou, minha mãe sempre fazia rosca, não sei o que. Eu falei, vou tentar fazer a receita igual a dela, né? Fui procurando as coisas, aí eu fiz. Isso aqui tá lá na cozinha, eu vou comer depois, vai acabar o podcast, eu vou comer lá. Mas ficou bonita mesmo. Boa. Ficou Só bonito, pra não cara. dividir, né? Não, tem que ver se eles não vão comer antes, né? Que aquilo ali quente com manteiga, puta que pariu. Puta, Puta animal. com manteiga, Caralho. mas mesmo. Beleza, vou fazer a abertura aqui, vamos pro arregaço, hein? Fechou. Beleza. Ô, Lindex, rapidão, você me mandou esse link aqui, é pra eu zoar mesmo? Não, foi só pra você dar risada. Não, nem fudei, não tô dando RT, foda-se. Quem? O Incel? É. Ah, mano, Mandei pro porra, Vitor. caralho, mano. Porra, vai tomar no cu, velho. Vai se O fuder. que, cara? Não era pra eu mandar pro Vitor? Não Deixa tem o Vitor problema. ver, Não, cara. Foi engraçado não, tô pra falando. caramba. Não, eu tô falando, vai se fuder o cara comentar aquilo. Ah, Filho tá. da puta, velho. Vai tomar no cu dele, velho. Puta camiseta linda da porra, o cara vem falar merda, vai dar o cu, pô. Tô a camiseta com o brasão da família real, é muito bonito, viu? É, né? bonita Você mesmo, gostou? Porra, Você curtiu animal, ela? Camisa animal. Bonito, Pô. né? Impressão em prata, em dourado, né, cara? Linda demais, velho. Pô, ficou muito Demais, eu bonito. Eu tenho uma dela Eu- também. Eu dei um rolê, apesar de estar barrigudo pra caralho, ter ficado pequena, eu dei um rolê com aquela lá que você tinha impresso lá, o Linux, a branca com verde. Sim, porra, ficou animal Cara, também, né, cara? Ficou animal, cara. Essa aí acho que tinha que ir pra loja também, velho. Ia ser legal Você busca. É a Ia ser mesma legal se estampa. todas as camisetas masculinas do MDC viessem propositalmente um número menor, que aí fica com o barrigão pra fora, entendeu? Boa estratégia. Conservador de verdade tem barriga, porra. É, exatamente. Deixa o panção pra fora. Ô, Vitor, você viu a cara de soy boy do cara? Uma foto que ele tá com um fone e a mão no queixo? Eu não vi tudo, cara. Eu vi uns tweets Nossa, do cara chorei falando de de LOL. E aí eu não posso xingar muito. Na minha opinião, quem joga LOL é tudo bicha. Por isso que eu não É jogo mais. viado. Faz tempo que eu não jogo. A gente tá gravando já, né? Não. Tá gravando, mas eu corto depois, tranquilo. Ah, tá. Parabéns pela edição. Ninguém vai saber que você é viado, não se preocupe. Ah, droga. Isso entra no final dizendo que você jogava LOL e não joga mais. Com certeza. Ai, caralho. Pera aí, deixa eu fazer a abertura aqui. Fala, meus consagrados! Retornamos com a galera do MDC. Episódio número 4. Hoje já falamos sobre hambúrguer, falamos sobre massas, falamos sobre... O que é outra coisa que a gente falou? Carnes? Não lembro o que era. Agora Primeiro vamos foi falar geral, sobre... acho, né? Geral, foi geral. Não Primeiro teve foi a gente cagando regra. O segundo também. Isso, é verdade. O terceiro não teve cagação de regra porque o Lindex não tava. Olha só, cara, que maldade. Pô, eu sou tão legal. Mentira, teve cagação de regra, sim, porque o Vitor tentou cagar a regra na massa da galera e pronto. Pô, cara, pior que foi uma sacanagem eu ter perdido aquele, porque a minha receita de massa, da massa fresca, é muito top. Depois eu tenho que passar pra vocês. Beleza, boa. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou
apresentar essa bancada. Estamos aqui de novo com eles. Dr. Prepúcio, boa noite, Dr. Prepúcio. Boa noite, rapaziada. Dr. Lindex Redpill. E aí, senhoras e senhores, tudo em ordem? Boa. Dr. Logan Shiba. Boa noite, um prazer estar de novo com vocês aqui. E ele, último, porém não mais importante, Vitor 9mm. E aí, seus pãozudos, como é que vocês estão? Beleza, beleza. Hoje vamos Pão, falar pão, sobre... hein? introdução bonita do Vitor. Pãozudos, pão, Que introdução de youtuber que o Vitor fez agora, não foi, cara? Foi, cara. Eu ia colocar uma música, mas, cara, definitivamente eu sem tempo, irmão. Não sei nem se eu consigo editar para lançar agora sábado, porque, sei lá. Mas eu ia colocar aquela música Quem quer pão, 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 Nossa. pão. Quem quer É pão. isso, cara, não Então, faz, assim, não brinca dessa ideia. Cantarei ela porque fica mais fácil do que colocar a música aqui, pagar direitos autorais e pau no cu da Xuxa. Isso aí, senhores, vamos falar sobre pães, panificação. Eu não entendo absolutamente nada sobre pão. O que eu sei sobre pão, a minha mãe, ela faz uma massa de pão bem simples, que ela bota para descansar com tipo uma coberta em cima do pão. Aquilo cresce pra caralho, depois vai no forno e fica bom pra porra. Eu devia ter pego a receita, eu não peguei porque eu sou um vagabundo e prefiro que vocês comprem a receita de vocês. Eu tenho lido ultimamente bastante e vi alguns amigos falando, é o tal do pão de fermentação natural, é isso, né? Isso aí é maravilhoso. Então, se alguém souber qual que é a receita e como faz isso é a área isso... do Logan. Eu não tenho muitas manhas ainda. Já fiz experiências em levar no passado aí, mas não é a minha especialidade nem de perto. Vamos fazer igual a gente fez com a massa, vamos explicar o que são as coisas, né? Você falou levain, sei lá como é que fala essa porra desse negócio. Vai lá, deixa que o Logan manda bala então, porque ele manja de tudo. Não manjo de tudo. Na verdade, o pão, eu comecei a fazer faz pouco tempo. Na verdade, é uma área que eu sempre deixei a desejar e que eu sempre quis aprender. E recentemente eu me interessei muito, ainda mais porque com a quarentena, né, o consultório tá devagar, então você tem mais tempo para fazer essas coisas. E eu, inclusive, quem me ajudou foi uma das pessoas amigas nossas do Twitter, a Ione e tal. Ela viu que eu estava tentando fazer, ela foi na DM, me ajudou, me ensinou. Mas basicamente esse método de fermentação natural eu achei muito legal, porque você cria o fermento pegando ele do ambiente na sua casa. Então basicamente você coloca farinha, água e você deixa aquilo descansando na temperatura ambiente na sua casa, na sua despensa, e todo dia você alimenta um pouco de farinha, um pouco de água, e aquilo com o tempo pega a levedura, né, do ar, que é aquela, e ela vai crescendo ali dentro e vai se alimentando de água e farinha, e depois de aproximadamente uma semana, em alguns casos um pouco mais, um pouco menos, dependendo da temperatura do lugar, você tem um fermento natural, um fermento que você criou na sua casa. Cara, quando eu comecei, eu vi tanta técnica. Eu vi uma técnica italiana que o pessoal pega uva passa, moe a uva passa e coloca. Tem gente que coloca mel, tem gente que coloca um monte de coisa. E muita gente não coloca nada, coloca só a farinha, a água e deixa. Todos funcionam, tá? Tem um lance de abacaxi também, né? Exatamente. Tem um amigo meu, que depois vou até passar o Instagram dele para vocês, que ele tá fazendo pão de fermentação natural e ele tem forno a lenha, então ele tá fazendo no forno a lenha, cara. Nossa, forno de pizza, assim. Não, tá animal. Você tem que ver. Ele posta todo dia, ele tá fazendo pão, cara. E ele fez o dele com caldo de cana, o fermento, o inicial. Ele me deu uma literatura para ler sobre isso, que eu tô louco para começar e eu vou fazer o mesmo fermento dele. Depois eu mando para vocês também. Tem um propósito da garapa no início da fermentação natural, que é principalmente evitar bactéria indesejada, entendeu?
Porque tem o risco de botulismo, né? Se você não cuidar direito do seu fermento. Aham. Então, a garapa, ela previne principalmente o risco do botulismo, que é a coisa mais perigosa que existe. Né? É raro acontecer, mas ainda existe o risco. Então, a garapa é legal para isso. Boa. Eu coloquei aquele método de uva passa, que você deixa a uva passa uns 20 minutos, aí você Sim. tira aquela casca dela, aí você põe num mixer, bate e mistura essa água dela com ela na farinha. Mas eu vi um monte de gente que fez um monte de método, geralmente dá certo. Falando que é uma coisa meio que, se você tiver paciência, funciona. Porque a levedura tá no lugar, né, cara? Tá no ar, né? Então é muito difícil você não conseguir fazer um fermento. A dificuldade maior, na verdade, é ele ser um fermento viável. Né? Então, tem gente que leva aí 15 dias para fazer um fermento viável para começar a fazer pão. Dependendo do processo que você faz, por exemplo, da uva passa, você consegue fazer um fermento viável em menos de uma semana. Né? Ele tá tranquilo para fermentar. Então, é bem legal esse processo. E essa é a técnica mais antiga que existe, não é? De fermento. É a técnica milenar aí de fazer pão, não é? Sim. Porque a gente descobriu o fermento. A gente descobriu o fermento ali. Cara, eu não vou saber dizer exatamente, mas acho que foi ali no meio dos anos 1800. Que ninguém sabia ainda como que funcionava esse processo, né? Não existia microscópio ainda para ver as leveduras, então era tudo. As pessoas imaginavam que a vida surgia, né? Assim como na cerveja, no vinho, etc. Então os antigos, eles sempre, o que eles faziam? Eles pegavam um restinho do vinho anterior que foi feito e colocavam no mosto novo para fermentar. A cerveja a mesma coisa e o pão a mesma coisa. Né? E eles não entendiam que o que eles estavam fazendo era a propagação da levedura. Né? Então eles pegavam um pão uma massa de pão que já estava pronta, misturavam numa massa de pão nova e ali a vida se espalhava, mas eles não sabiam como funcionava esse processo. Então, esse método de pão azedo, né, que eles chamam, é antigo justamente por isso, porque foi assim que começou. E era levedura capturada do ambiente. As pessoas colocavam lá, misturavam massa, deixava 2 dias e de repente a massa estava crescendo. Então, sabe, nossa, era um negócio meio milagroso para há alguns milênios atrás, né? Sim. E vocês, assim, me disseram, esse pão realmente digere melhor, ele é mais leve de você comer, alguma coisa. E vocês notam isso? Eu acho que eu achei também, isso que parece às vezes que é meio sugestionado, mas o meu irmão falou que ele acha um pão mais que digere melhor, tal. Eu não sei, eu achei. Eu não sei dizer, cara. Eu tenho fígado de bebum e estômago de gordo, cara. Pra mim qualquer coisa digere igual. Ia falar exatamente isso aí. Eu comprei o tal do pão da Balduco, cara, que eles lançaram fermentação natural. O pão é bom. Mas será? Eu não sei, hein, se esses caras fazem processo igual industrial. Hein? É verdade. Pode crer. É um pão normal. Eu vi aí a diferença que eu vi a foto tem foi o Raul, foi o Ed do Twitter, foram um dos dois que fez o pão. Desculpa não lembrar quem foi exatamente, mas mandou foto, fez tudo o processo da fermentação natural. E a cara do pão fica completamente diferente de qualquer coisa. Tipo, não fica nem perto do que eu comprei na Balduco, entendeu? Eu acho que a fermentação natural do pão de forma que eles fazem, não é possível. Então. Porque a cara do pão fica diferente, a textura fica diferente. Ele postou uns vídeos, fotos, ficou bem legal, assim. E ele fez o levain em alguns dias, foi bem rápido até que ele fez o levain dele. Eu tenho feito agora quase todos os dias o pão de fermentação natural, porque eu comecei, aí o primeiro deu mais ou menos, o segundo deu super certo, eu comecei a querer misturar um pouco de outros tipos de farinha para ver o que ia acontecer, foi ficando legal, aí depois eu fiz um pão com linguiça e alecrim, a italianada aqui gostou, ficou fantástico, cara, ficou fantástico. Animal. E aí o Logan, como que é? Você faz o levain, você fez lá, colocou farinha e água num pote e foi colocando. Qual que é o ponto que você olha e fala, não, agora eu vou fazer o pão? Aí você pega isso e faz o que com isso?
Tem algumas coisas que você pode fazer. Você coloca, a hora que você coloca a farinha e a água, você faz uma marca, ou com uma caneta pilote, ou com um elástico no vidro onde ele está, e você vai notar que ele vai dobrar de tamanho em algumas horas. Isso aí significa que ele está crescendo, ele vai ficar com um aspecto de bolha. Tem um outro método que o pessoal usa, que você, para ver se ele está pronto para usar, você pega um pouco dele, joga numa bacia com água, ele tem que flutuar, porque ele está cheio de gás lá dentro, porque a levedura está ativa. Que mais? Outro método também que eu vi, até uma pessoa, uma minha amiga nossa, que também faz pão no Twitter, acho que é a Débora, ela fez o método da luva. Ela coloca uma luva no pote, o CO2 enche a luva. Quando você chega, a luva está toda insuflada, assim, ela está toda cheia de ar. Legal. Aquelas luvas de látex, assim, né? Exatamente. Eu coloquei e a pessoa que veio de manhã viu que estava semi-aberto o potinho desses de plástico que eu coloquei e fechou. Aí eu ouvi um barulho, ele tinha explodido, a tampa voou longe. É um ótimo sinal, né? Eu, inclusive, tô com um pão para eu colocar para fermentação fria depois, que a Lele Guido me passou um pão de chocolate, cara. Eu vou tentar, não sei se vai ficar bom. Muito bom. E aí você colocou lá, botou no pote, isso foi crescendo e tal. Aquilo ali é só pegar e botar no forno? Como é que é? Não, aí tem várias. Isso eu estava bem cru há umas semanas atrás. Até eu quero agradecer aí a Ione, porque ela me ajudou pra caramba, sabe? Ficou na DM, eu ia mandando foto de passo a passo. E ela foi me explicando. E ela é padeira, a filha dela também é padeira e tal. E basicamente o que você faz? Você tem que saber o ponto que você vai usar a levedura. O levain, o sourdough, ou o lievito, que é o ponto em que ele está crescendo. Aí primeiro você tem que ter as proporções, você tem o tanto de hidratação que você vai querer fazer, que basicamente é o tanto de água que você vai colocar na farinha. Eu segui a receita da Ione, que foi 500 mg de farinha para 320 de água e 200 de levain e 10 de sal. Aí tem alguns passos que você tem que obedecer. O primeiro passo é você misturar a farinha e a água só, e você deixa ela de meia hora a 1 hora, sem fazer nada, coberta. Essa é a autólise lá? É a autólise. Esse método chama autólise. Eu fui estudar depois, e autólise nada mais é do que algo se digerir, se quebrar. Nessa fase, você vai melhorar a cadeia do glúten na farinha, porque ela vai hidratar e vai formar uma cadeia de glúten mais estável. Por que é importante você ter essa cadeia do glúten? Porque o glúten vai formar umas traves que vai aprisionar o CO2 que a levedura vai produzir, isso vai fazer o pão crescer e o pão ficar fofinho. Outra coisa aí, porque a autólise, aí isso eu também li agora, se alguém viu diferente, me corrija, mas parece que ele pega o amido e ele vai quebrando o amido em glicose nessa fase. Então, quando você joga a levedura depois, ela tem algo para crescer melhor ainda para fazer o pão crescer. O legal do só fazer um parênteses aqui, porque é legal você falar disso, que assim, o pão de fermentação natural, diferente desse pão que a gente compra o fermento, ou fermento seco, ou aquele fermento que é uma massinha, né? Fermento biológico. O fermento biológico, ele é praticamente 99,9% só levedura, a levedura mesmo cervejeira, né? Que é a levedura que faz pão. O pão de fermentação natural, ele tem um monte de outros micro-organismos que estão crescendo ali no fermento, além da levedura, principalmente a cetobactéria, que é a bactéria que fermenta para fazer vinagre, né, a bactéria que fermenta o vinho já pronto e que transforma em vinagre, que ela deixa aquele acídico, né, e lactobactéria também, que fermenta principalmente a lactose para transformar também em açúcar. Então, essas outras bactérias, elas produzem algumas enzimas que ajudam na quebra desse amido e que fazem esse processo de... você pode ver que a massa do pão de fermentação natural, ela é super mais elástica, né, do que uma massa normal. Ela é absurdamente mais elástica. E isso é o amido, né, a cadeia de glúten mais quebrado,
E daí o que você falou, exatamente esse é o processo. Essas enzimas, elas quebram o amido em glicose e aí ajuda a levedura que se alimenta da glicose. Né? Então é uma massa mais elástica, mais fácil de trabalhar, ela cresce de uma forma melhor justamente por causa disso. A levedura, que é o que faz fermentação mesmo, ela tem a ajuda de um monte de enzimas e um monte de outros micro-organismos para fazer o pão fermentar. Isso é legal pra caralho. Não, é muito legal. E quando eu até perguntei, eu falei, mas precisa mesmo? Aí a Leonardo falou, precisa, essa fase é importante e tal. E realmente, cara, faz toda a diferença. É muito, muito bom. Depois dessa fase, aí o que eu tenho feito, mas aí eu vejo gente fazer diferente, eu jogo a levedura e... Estão ouvindo? Sim? Eu jogo a levedura e misturo a massa e espero um pouco mais, espero mais meia hora para poder jogar o sal. Porque o sal, geralmente quando você faz pizza, você tem aquela mania de esperar ou jogar o sal depois, porque o sal vai atrapalhar um pouco o processo da levedura. Mas eu vi gente jogar o sal ao mesmo tempo, logo depois, e misturar. Eu não sei se isso vai fazer muita diferença no pão. E aí vem a parte da sova. Eu até ia perguntar para vocês. Eu vi gente até falar que não gosta de fazer a sova do pão. Gente que fala que a parte da sova é importante. Eu tenho feito a sova em torno de 10 a 15 minutos de sova do pão, que eu acho que é legal para ajudar a produção de glúten. Mas eu vi gente que faz o pão sem sova, que aí está confiando basicamente só na autólise para a cadeia do glúten. E se vocês notam diferença nisso ou não, em fazer uma parte depois da sova maior ou não? Se você faz o pão sem a sova, ele precisa estar muito bem hidratado, né? A hidratação tem que ser bem alta para ele conseguir exatamente esse processo da autólise que você falou. Esse meu amigo que eu comentei, que ele está fazendo no forno, na lenha, praticamente todo dia, ele faz o pão com 70% de hidratação, cara. É um negócio absurdo, assim. Você para pensar, 70% do pão é água. Então, mas ele tem que ter uma farinha com proteína. Sim, não, tem que ser uma farinha top, tem que ser farinha boa para fazer isso, senão não dá, tem que ser uma farinha para isso. O que é farinha boa? Cara, assim, tem diversas formas de moagem e diversas procedências do trigo, né? Essa farinha que a gente usa geralmente, que você compra no supermercado, a Dona Benta, tal assim, ela é uma boa farinha, mas não é farinha da melhor qualidade. Eu não vou saber te explicar aqui os tipos diferentes de farinha agora, porque eu não... Não. A ideia é falar, tipo assim, alguma coisa viável, entendeu? Então, assim, tem algo... Não, é porque é interessante saber os tipos de farinha que tem, porque tem farinha que é melhor para pizza, tem farinha que é melhor para pão, tem farinha que é melhor para salgados e etc. Essa farinha, não sei se o Logan já estudou alguma coisa sobre isso também, mas, por exemplo, tem farinha que ela é um pouco mais grossa na moagem, tem farinha que é um pouco mais fina, tem farinha que tem um pouco mais que eles chamam de cinza, que é um resquício da moagem, da casca, etc. Então tem bastante coisa que muda. E as farinhas boas para fazer esse tipo de pão são farinhas que absorvem bem a umidade. Então, isso que o Vitor falou, que para um pão com 70% de umidade, de hidratação, ele precisar de uma farinha boa, é porque tem que ser mesmo, porque se você faz com uma farinha Dona Benta, ela não vai absorver bem, a massa ela não fica homogênea, vamos dizer assim, entendeu? Ela vai ficar tipo uma pasta, ela não vai dar liga, não vai ficar massa, não vai esticar, entendeu? Mas ó, para cumprir a cota do MDCP aqui, agora que a gente tem uma cisão do movimento de direita cozinheira pobre. Eu não tô sabendo disso, é sério isso? É sério. É uma cisão sério? Tava mais do que na hora, porque o prepúcio, puta merda, cara. Ele posta uns tomahawk lá, que brincadeira, mano. Então. Vai começar os expurgos agora. Assim, cara, eu faço meus pães, não faço fermentação natural, faço com fermento seco e tal. Sim. E eu uso farinha de mercado, tranquilo. Eu também, eu uso Dona Benta. Não, então, tranquilo. Tem farinhas melhores do que a Dona Benta, mas também dá para fazer com a farinha Dona Benta. Uma dica que eu já ouvi falar bastante para qualquer tipo de massa, a tal da Anaconda. Exato. Essa é a que eu compro. Top, né? Essa eu compro para fazer pão sem nada. Tipo, quando eu vou fazer... Não sei se vocês viram no meu Instagram, ultimamente eu ando postando uns pães que eu tenho feito todo fim de semana.
que é um pão super simples, que vai água, farinha, fermento e sal, mais nada. E ele precisa de uma farinha boa, porque senão realmente não dá um bom resultado. Então, assim, depende do pão que eu vou fazer. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pizza enrolada, aí no Rio, acho que eles conhecem como joelho, né? Esse prepulso, pizza enrolada. Nossa, carioca é muito tosco, né, velho? Cara, De joelho. cariocas, velho. Eles chamam de uma joelhada no estômago. Entendi. Finalmente entendi o motivo. Mas quando eu vou fazer esse tipo de salgado, ou quando eu vou fazer, por exemplo, o meu pão de hambúrguer que eu faço, eu uso farinha Dona Benta normal, entendeu? Mas pra um pão, tipo esse pão que eu tô falando, é tipo um pão francês mesmo, sabe? É um baguetão grande assim. Você precisa de uma farinha de um pouco melhor qualidade, porque senão o pão não cresce, ele não fica crocante, não fica legal. Quando a gente, no episódio passado, que a gente falou de massa, a gente falou um pouco sobre os tipos de farinha. Então, pronto. Tem. O que lembra, basicamente o que você vai ter é aquela questão da moagem, se ela vai ser mais fina ou mais grossa. A gente falou um pouco do grano duro, que é outro tipo de trigo. Mas uma coisa que eu olho quando eu quero fazer um pão, esse de fermentação natural, mas eu sigo mais ou menos a regra que eu uso para pizza. Eu olho na quantidade de proteína que tem e no tipo de farinha. Porque se você tiver uma farinha que ela é uma 00, você sabe que ela quase não tem a casca do grão nela. Então, basicamente, o que ela tiver de proteína ali é uma proteína que vai produzir glúten. Porque se você pegar uma farinha integral, ela vai ter muita proteína, mas a casca conta como proteína. E isso não produz glúten, é só casca. Então, basicamente, o que é legal de você olhar é a quantidade de proteína que tem na farinha. Se você pegar uma farinha que tem mais do que 10, 12 de proteína, vai ficar bom o pão. Não precisa ser uma farinha tão cara, mas esses dias eu fui olhar, não sei se foi a Anitta, mas tinha 3 de proteína. Aí é difícil você fazer uma coisa com uma farinha dessa, entendeu? Eu não sei. Aí fica complicado você fazer uma coisa, fazer uma pizza, uma coisa que vai crescer. Já mais informação do que eu tinha. Você puxou esse assunto, o Prepúcio. Vale a pena fazer um episódio só sobre pizza, ou pizza também segue o mesmo rito de um pão? Faz a massa e deixa crescer. Eu acho que vale fazer um só sobre pizza. Eu, por exemplo, não entendo nada de pão, né? Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Pra cumprir a cota de carioca. Mas a cota de carioca, exatamente. E aí mas eu comecei a fazer pizza, né? Então, assim, eu entendo alguma coisa porque eu tô aprendendo agora. Mas eu acho que no caso da pizza, a gente falando aqui da massa, a gente pode depois, quando for fazer um sobre pizza, a gente pode ter uma coisa mais, assim, do tipo, diferença entre forno, entendeu? Não sei, eu acho que é mais específico, entendeu? Legal, então próximo episódio a gente faz um de pizza. Por sinal, Prepúcio, quando eu comecei a fazer pão, eu peguei a mesma técnica e joguei para massa de pizza, inclusive com o levain, né, o sourdough, ficou um espetáculo, cara. Foi a melhor borda que eu já tive. O pessoal aqui de casa falou, essa é a melhor massa de pizza que você já fez. Eu fiz com a técnica, eu fiz autólise, eu fiz tudo certinho, eu fiz as bolas, aquelas bolinhas de pizza, eu deixei 24 a 48 horas, mas isso não foi para teste, porque eu fiz um tanto, e aí depois me falaram que ia mais gente, aí eu fiz, ia comer só a pizza, não ia ter mais nada, então eu acabei fazendo. Você colocou uma água no feijão? Exato, eu fiz mais meio quilo, entendeu? Eu fiz mais 500 gramas de farinha de massa de pizza. E eu fiz usando essa técnica do pão, cara. Ficou um espetáculo, ficou muito boa. Boa. Vamos. Então, esse meu amigo ele tá fazendo também pizza com a massa que ele faz. Ele falou que é outra pizza, que vira outra coisa, cara. Quando a gente falar sobre pizza, a gente fala sobre isso aí, pô. Demorou. Fechou. Boa. O pão, é o que vocês falaram, o que o Vitor falou do MDCP, que é o Movimento Direita Cozinheira for Pobres, né? Que a gente está tentando fazer crescer aí na internet, porque não é todo mundo que tem dinheiro. A minha mãe, ela faz isso, farinha, sal, água, ovo, sei lá se vai ovo,
mas ela faz aquela mistura de massa clássica, né? E depois ela não sova, ela passa no rolo. Ela sova, Ah, que legal. ela dá uma sovada, coisa rápida, aí ela passa no rolo. O Passa no rolo rolo, dobra, passa no rolo, dobra. Exatamente. Isso vai legal. fazendo. É uma técnica de sobra isso daí. É só. Uhum. Mas isso é para fazer a massa fresca que você está falando, né? Exatamente. Ela faz deixa uma coisa. no. Pede para ela, antes dela fazer isso, ela simplesmente, depois que ela der aquela sova rápida, fala para ela embrulhar a massa num filme plástico e deixá-la meia hora quieta. Não mexe. Ela Na faz geladeira, isso. de preferência. Ela faz isso. A hora que você faz isso, aí acabou. A própria massa se regula, cara. É muito bom isso. Só para confirmar, isso é para massa fresca, de macarrão. Isso, não é para pão. Ah, tá. Eu achei que você estava falando de massa para pão. Não, ela faz para pão. Ela faz pão também? Assim, cara. É mesmo? Ela faz a massa, aí ela deixa descansar. O que ela faz? Ela deixa um tempinho lá depois que ela faz a massa, depois que ela sova na mão um pouco, que ela faz aquela amassada, deixa descansar um pouco, daí ela passa no rolo, vai passando no rolo, 1, 2, 3, até ela ficar elástica. Depois, quando ela fica bem elástica, que ela não quebra mais, ela faz o pão, aí aquele pão grande, o pão caseiro. Eu vou pedir para ela fazer, eu faço um passo a passo e tiro foto depois. Ela faz o fazer hoje, né? Aproveitando que você vai me fazer uma visita amanhã. Não, ela não tá, cara. Ela não tá aqui, mas eu levo pra você, Pidão. Tá zoando, pô. Boteco, aproveitar aí a tirada do MDCP. Eu vou aproveitar então e deixar uma receita de pão super simples. Tá, peraí. Tá, a única coisa que vocês comentaram é o que ela faz para dar o ponto para ir pro forno. Ela, depois que ela faz todo o processo, ela coloca o pão dentro das formas, coloca um cobertor em cima do pão, o cobertor, aquilo vai esquentar, o pão vai crescer naturalmente, e ela coloca um pedacinho da massa do pão dentro do copo. Quando a massa sobe, o pão tá para ir pro forno. A diferença desse pão, né? É o truque da vovó, exatamente. E foi exatamente com a minha avó que ela aprendeu. É muito engraçado. Eu lembro da minha avó fazia no fogão a lenha. Era uma coisa muito doida. A minha avó, ela enrolava na folha de bananeira o pão. E aí ia pro forno a lenha, aquele forno de pizza mesmo. Ela colocava lá e cara, era diferenciado pra caralho, era um pão do cacete. Mas assim, o que você faz em casa fica bom pra caramba. Na hora que a bolinha sobe, ela bota no forno, fica um tempo pouco, né, porque aí o pão já cresceu natural. Coloca no forno, cara, ele não cria casca, ele cria aquela casquinha tipo de pão de forma mesmo, em volta, e fica com uma massa bem boa, é um pão bem gostoso, cara. Todo mundo tem essa memória afetiva da vovó cozinhando, né? Nossa, demais. O mais engraçado, as pessoas acham que, de repente, às vezes eu tenho uma tradição de cozinha na minha família. Cara, a minha avó, acho que um dia, a única vez que ela se ofereceu pra fazer um negócio pra mim, ela perguntou se eu gostava de cocada. Aí eu falei, eu gosto muito, vó. Pô, você não quer fazer uma pra mim? Aí ela fez uma cocada de micro-ondas com adoçante. Espetacular, cara. Caraca. Você aprendeu a cozinhar não por hobby, por necessidade, né? Por sobrevivência. Por sobrevivência. Porra! Espetacular, cara. Eu lembro. A minha avó, ela sempre cozinhou muito, muito bem, assim. Mas ela parou de cozinhar já faz bastante tempo por causa da idade. E a minha mãe, ela pulou a geração. Minha mãe não cozinha tão bem assim. Sei como é. Infelizmente, coitada. Minha mãe, salada, né? Mas ela tenta, ela faz com bastante amor, só que ela não tem as manhas, sabe? Mas meu irmão também cozinha absurdamente nada. Meu irmão é um excelente queimador de carne na churrasqueira. Quando eu falo queimador é literalmente porque ele gosta de carne extremamente bem passada.
Fazer o quê? Ruxo. Né? Estilo Ruxo. Não, é pior, de verdade. Ele gosta da carne torrada mesmo. Então, E a minha esse irmã aí cozinha razoavelmente bem, mas a estrela aqui não sou eu. ele pode ser preso aí também pelo crime de assar demais. Pode ser preso. Exatamente. Já tá demais. Estão aqui o bom desse podcast é que todo mundo tá cancelado, então tá todo mundo no mesmo barco. Cancelado. Pau no cu de- pau no cu de quem cancela os outros. O Vitão com a sua receita MDCP, por gentileza, Vitão. Vai lá. Ó, o que é interessante dessa receita é que ela é a base. Eu acho que ela é uma receita interessante para você começar a treinar as técnicas, porque eu acho que na panificação é mais importante você saber técnica do que você saber receita. Sim. Então, tanto que hoje em dia, assim, os pães que eu faço, que nem às vezes eu faço ciabatta e me perguntam a receita, eu não sei, eu faço de cabeça, eu vou fazendo na hora. Mas ó, vamos lá. Você vai medir 360 gramas de farinha. Qual farinha? A que você tiver. Se você tiver uma Anaconda, Rosa Branca, Anitta, melhor. Se você tiver Dona Benta, vai. Tudo bem, tranquilo. 230 gramas de água. Ah, mas eu vou pesar a água. Caralho, é 230 ml, é a mesma coisa. 4 gramas de fermento seco, ou 5 gramas. Pega meio pacotinho. O pacotinho geralmente é 10 gramas. E 7 gramas de sal. Posso usar 10? Pode usar 10. Mistura tudo. Os secos, né? Exceto a água. Uma dica é não misturar nesse primeiro momento o fermento e o sal. Você deixa cada um de um lado da cumbuquinha e mistura. Só para hidratar a farinha, né? O primeiro. Isso, aí você... Não, pode ir fazendo tudo ao mesmo tempo. É só, tipo, não misturar o sal. Tipo, saca? Quando você joga a motoca de sal... Entendi. Sim, não colocar no mesmo lado. Isso, não coloca, tipo... faz um buraquinho no meio e põe tudo? Não. Você faz 2 buraquinhos diferentes, põe um sal, o outro fermento. Aí tu vai adicionando água aos poucos e tal, até pegar o ponto. Uma coisa interessante, cara, uma coisa que você tem que se ligar, vai sempre tentando usar o máximo de água que você conseguir, até um pouco antes de virar uma geleia. Aí uma coisa interessante que você pode pegar é, você fez a massa e tal, ela tá numa consistência até um pouco mais gosmenta do que seria o correto, você deixa ela quieta lá uns 10 minutos, faz uma bolinha, se você conseguir, e deixa ela descansar uns 10 minutos. Nesses 10 minutos, geralmente a água já dá uma absorvida, você já tem um outro ponto de massa. E aí você vai pra sova. É importante isso que você falou, porque é o seguinte, a sova, porque tem muita gente que não gosta de sovar na mão, fala, nossa, é um saco sovar. A sova é muito, muito, muito mais fácil quando a farinha já está hidratada. Isso. Então essa pausa de 10 minutos que você falou é importantíssima para deixar realmente a farinha absorver a água que está misturada nela, porque você pode achar que já está tudo junto, não está tudo junto. A farinha ainda está absorvendo água. Sim, até se você colocou então fica muito mais fácil depois você fazer a sova, depois que você misturou tudo, deixa esses 10 minutinhos ali quietinho descansando. Exatamente, como a ideia é você sempre usar um pouco mais de água do que você acredita, esses 10 minutos é importante para essa água que você acabou excedendo ser absorvida e você notar que não, tava tudo bem, dá para seguir o barco. Aí você vai sovar de 10 a 15 minutos. Fala aí. Essa massa que você falou é exatamente a receita que eu faço, com a diferença de que eu coloco o dobro de fermento, eu coloco 8 gramas de fermento, e eu sempre faço com 10 gramas de sal, porque eu acho que 7 gramas fica muito pouco. Não, mas é exatamente a mesma coisa que você falou. Mas é isso que é legal, tipo, você vai ajustando. Uhum. Não, então, o que eu quero dizer é que assim, porque às vezes as pessoas, principalmente pesar 4 gramas, você tem uma balança comum, não é fácil, cara... Sim. Você pode colocar um pacote inteiro de fermento sem problema nenhum. Sim, então certo. Pode subir um pouco a farinha também. Também, cara, exatamente. Se você usar até 10 gramas de fermento para até 1 quilo de farinha, ele ainda dá certo. Sim, funciona bem. Entendeu? Então tem uma margem boa para você ir trabalhando aí. Aí tu vai sova bem, uns 10, 15 minutinhos, faz uma bolinha, deixa descansar. Quanto tempo? Cara, quanto mais tempo você tiver, melhor. Se você deixar 40, mais de 40 minutos é bom, 1 hora melhor. Deixar num lugar quentinho. O que eu costumo fazer quando eu não vou fazer muito pão, que cabe dentro do micro-ondas, eu pego um copo d'água, coloco no micro-ondas, esquento o copo d'água,
e coloco o pote com a massa lá dentro. E aí deixo ele lá 1 horinha e tal. Aí, cara, aí depois disso você vê o formato que você quer fazer. Se você quer fazer em filão, se você quer fazer bolinha. Se você quiser fazer aquele filão enrolado, eu indico que você faça um triângulo, dobra as bordinhas e começa a enrolar da ponta até a borda. Mas aí é de cada um. Fez o formato que você quer, deixa descansar mais 30 minutos. De preferência sempre coberto, né, com pano de prato, pano úmido de preferência. Pano úmido de preferência. Se não, um filme plástico, mas o pano é mais clássico, né? É menos... Pano úmido. Um pano de prato limpo e úmido. É sempre o mais indicado. Mais difícil de se errar, né? O forno, agora é importante. O forno, eu costumo sempre fazer com o forno no talo. Eu o máximo também. que meu forno der. E aí você vai pré-aquecer, joga ele lá dentro. Uma coisa interessante para você já ir pegando a manha. É interessante nos primeiros 20 minutos de forno, você tá com o forno com vapor. Então eu pego uma assadeira pequenininha, jogo uma água lá dentro e deixo junto. Não é a melhor forma de se vaporizar o forno, mas é melhor que nada, entendeu? Posso dar um pitaco nesse seu processo aí agora? Vai lá. Tô te ajudando na receita. É uma receita de 2 pessoas. Por isso que a gente tá em grupo. Que delícia. O lance de pré-aquecer o forno é super importante, porque a massa precisa tomar um choque a hora que ela entra. Se você ligar o forno só na hora que coloca o pão, ele não vai crescer do jeito certo. Não vai dar certo. Então, assim, o que eu faço geralmente? Isso que você falou. Depois que eu formo o filão, a hora que eu coloco ele para descansar, eu já ligo o forno. E daí, o forno pré-aquece ele por uns 20, 30 minutos, enquanto ele tá dando essa última descansada antes de entrar no forno, né? O lance do vapor, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa que você, com a travessa embaixo, só que para ajudar a distribuição do vapor, o que eu faço? Eu fervo água, coloco eu tenho uma forma de pão de forma, sabe? Aquelas quadradinhas. Bolo inglês. Eu coloco... Isso, de bolo inglês, exatamente. Eu fervo água, coloco dentro dessa forma, coloco um pano de prato limpo dentro, porque e deixo o pano de prato assim, um pouquinho mais da metade para fora da água. Porque o pano de prato ele vai servir como um dispersor, então o calor vai evaporar primeiro da superfície do pano de prato, mas como ele está mergulhado na água, ele vai ficar, por capilaridade, chupando a água que está em volta dele. Então sai muito mais vapor, entendeu? Já vi. Assim, é bastante mais vapor mesmo. E antes de eu colocar eu faço isso já no começo também, para a hora que o pão entrar, já tá bastante vapor dentro do forno. E antes de eu colocar o pão no forno, eu pego um pincel e pincelo ele inteiro com água. Cara, a casca fica assim, perfeita. Perfeita, legal. Assim. É que eu pincelo com azeite. Então, com azeite fica top também. Eu meto um azeitinho. Se você, por exemplo, é porque geralmente o que você faz é borrifar, né, com aquele borrifadorzinho. Pra quem não tiver borrifador, pincelar com água, e assim, com exagero mesmo, pode pincelar à vontade com água, ele funciona bem. E não pode esquecer do corte na massa. Isso, eu ia falar disso agora. Fazer um cortinho. Desculpa. Como no MDC pobre pode, não? Pode, ué. Azeite no MDC pobre pode, não? O corte na massa? Não, é importante. Se você não fizer, o pão não cresce direito. Ele cresce o azeite pro pessoal do MDCP. Ah, tá. Aí você pode usar aquele óleo composto de azeite de oliva e soja. Exatamente. Porque do MDCP o pessoal só conhece mesmo andorinha, né? Porque é o que tem. O mondegão, né? Pô, mas como assim? Andorinha é top. Andorinha é um bom azeite. Usa a Maria também. Pô, Maria, bom. Salada. Salada. Azeite de salada. Usa o que tiver. Porra, óleo de motor. Pode usar, mano. Usa o óleo que tá dentro do forno, que tá sendo reutilizado todo dia para fritar coisa naquela panelinha preta, que um dia ela foi prateada, mas ela tá preta com aquela crosta linda. Você pega aquele óleo e usa aquele. Pra não eu vou no meu forno agora e vou te mostrar uma foto disso que tá exatamente lá. Minha panela de câncer. Você não sabe, um dia eu tirei sarro disso, cara, no Twitter. A quantidade de gente que veio me encher o saco por causa disso. Eu falei, isso causa câncer. Lógico que causa câncer.
Sério? Lógico. Porra, mas um óleo é lógico, cara. Um óleo Qual que é a graça, pô? gostosinho, cara. O povo falou assim, você é muito rico. Eu falei, mano, custa 3 conto uma lata de óleo. Usa umas 2, 3 vezes. Agora, mostraram uma panela uma vez no Twitter, o negócio era nojento, cara. A panela era preta. O óleo devia estar ali faz uns 10 anos. A Nath Lambança. Ah, Nath Finanças, aquela. Nossa, Nath Lambança. Nath Lambança. Nossa. Eu vou falar, cara. Essa semana eu consegui, enfim, sair de férias do trampo. Eu tô de férias faz 3 semanas, mas eu consegui realmente sair de férias essa semana. Eu tô desde segunda-feira fazendo torresmo com meu pai, cara. A gente tá no sítio. A gente tá com a mesma panela fazendo torresmo todo dia, cara. Não pega nada, isso é gordura animal, cara. Gordura animal, cara. Porra, cara. Cada dia o torresmo sai melhor, cara. Não escuta o médico, não escuta o médico, não. Porra de médico. Foi o Hugo Enck que me falou uma vez. Eu só usava o óleo de canola, né? Ele me falou, cara, para de usar essa merda, isso é óleo hidrogenado. Eu falei, cara, eu não sabia disso. Aí eu passei a usar óleo de girassol. Não, se foda, banho de porco. Mas banho de porco é top, só que é difícil. Cara, aqui eu não consigo achar banho de porco refinada. É difícil. Então, eu não consigo achar, cara. De verdade, é uma merda isso. Vocês estão vendo que não é à toa, né? Que a gente tem um cirurgião vascular no MDC, né? A gente tá pensando no futuro, né? Eu não falo nada, eu tô ganhando clientes, pô. Não, é isso que eu ia falar. Eu aposto que o Logan aprendeu a cozinhar como investimento pra profissão, cara. Logo que eu conheci o Logan, eu fiz uma piadinha com ele dizendo que ele era um encanador um pouco mais sofisticado. Hoje eu já me arrependo, tô tentando cultivar a amizade, porque eu sei que no futuro vai ser necessário. Ele vai desentupir sua artéria com um desentupidor de pia, né, velho? Puta que pariu. Porra, desentupindo tá bom, foda-se. Que seja com cotonete. O Lindex comentou daqui do Hugo Reich, um beijão pra ele, cara. Ele saiu do Twitter, mas eu vou fazer essa mensagem chegar até ele. Ele gravou, eu vou relançar os episódios que eu gravei com ele, eu vou tentar fazer na semana que vem, pra relançar, porque ele deu uma aula de história de cerveja, ele falou sobre alimento. Cara, o moleque é muito inteligente, velho. Eu vou até sugerir uma pauta pra você fazer com ele, que é uma pauta que eu pretendia fazer e acabei não fazendo, que é falar sobre batata. Só sobre batata, porque a história de como a batata mudou o planeta é gigante. Pão de batata. Pô, é legal. E assim, o Hugo é um cara muito inteligente, cara. E é foda. Porque eu tento gravar com ele, eu não consigo, porque o negócio do Hugo é o seguinte: ele é formado como engenheiro de alimentos, ele é mestre cervejeiro e tá fazendo odontologia. Então é difícil pra caralho falar com o cara, velho. Ele estuda pra cacete. Absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Ele trampa e estuda pra caramba, tal. Até o primo dele tá na rede aí, segue a gente também, um beijão pra ele, que é o Deixa o Leitadas te leitar. Os caras são... o Leitadas do Leitadas, né? O Leitadas do Leitadas. O primo do Hugo. É outro que eu quero gravar com ele também, só que ele precisa criar coragem também, uma gente boa demais. Eu vou relançar os dele, porque é muita informação, é muito legal, e eu vou tentar chamar ele para participar de um MDC, a gente fala sobre batata, bem, bem interessante mesmo. Aí, voltando, eu vou aproveitar já essa pausa, falar para o pessoal conhecer o nosso patrocinador de 2020, que é o Conservati, @Conservati Loja, conserva TEE Loja, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. O site é conservati.com.br, loja de camisetas e de outras coisas mais que está para lançar agora.
Eles estão patrocinando na Mesa do Boteco 2020. Tem camiseta do Prepúcio, do MDC, tem camiseta do Vitor 9mm, tem camiseta na Mesa do Boteco, tem camiseta do Provida, tem o vitral de Aparecida, que a gente tirou foto lá e mandou para o dono da loja. O dono da loja fez, ficou maravilhosa. Tem da Nossa Senhora Aparecida também. Tem um monte de tipo de camiseta. Cada hora o pessoal está lançando mais produto 100% brasileiro, toda fabricação brasileira, tecido brasileiro, tudo brasileiro, tudo. É 100% patriota conservador. A ideia da loja é ter tudo pro mais patriota possível. Tem a camiseta do Pássaro, do Mata Pássaro. Quem não conhece, vai lá no Twitter, Mata Pássaro. Ele tem o podcast dele também, que é o Batalha de Tijolos. É sensacional. Ouve que o bagulho é 100% retardo bom, assim, é muito legal. E é isso. Esse é o nosso patrocinador de 2020. Espero continuar por muito tempo com esse patrocínio deles. Estão ajudando a gente a crescer, a gente ajuda a divulgar a loja. Compra lá a camiseta. Quer 15% de desconto na camiseta? É só usar o cupom Boteco15. Tem o cupom também do MDC, tem o cupom do Vitor 9mm. Qual que é o cupom deles? Cara, vai lá no Twitter, pergunta para eles qual que é o cupom deles, que eles dão o cupom para vocês. 15% de desconto em qualquer compra, qualquer camiseta, qualquer coisa que tiver lá na loja. A partir de amanhã até segunda-feira já sai novidade na loja. Não vai ser só camiseta, vai ser mais coisa. Então, acompanha, porque a Conservati vai ser um lugar para você poder fazer compra de tudo quanto é tipo de coisa aí. A gente espera crescer cada vez mais e ajudar nosso amigo a crescer. Dito isto, continuando sobre pães, falamos do Leven, como fazer, bacana, fermentação natural, MDCP, Farpobres, né? MDC Farpobres, que é uma vertente aí que a gente está tentando consolidar no mercado brasileiro. Toda a receita que a gente trouxer aqui vai tentar trazer um MDCP. Tem coisa que não dá, tem coisa que tem que investir um pouquinho mais de dinheiro. Você vai falar, porra, eu fiz o pão, cara, não ficou igual o pão que eu compro na padaria. Não vai ficar mesmo, não. Se você não investir um dinheirinho numa farinha boa, num óleo bom, num negócio bom aí, não gastar tempo, não tiver paciência. Boteco tá muito chapado, cara. Boteco, nossa, velho. Você não, calma. Eu só dei um arroto, velho. E eu não tô chapado. Eu tá muito bêbado, cara. Não tô. Eu tomei uma cerveja, cara. Uma cerveja. Nos últimos 10 minutos. Não, tô falando sério. Eu acordei agora. Acordei, 8 horas. Tomei uma. Aí tudo bem, você acordou agora às 8 horas, você tomou uma. E antes? Só não. Um barril de 25 litros. Não, tô falando sério. É a única cerveja que você tomou o dia todo? Pronto, vamos lá, calma. Aí, o que acontece? Hoje, cara, meu pai fez um frango caipira com quiabo. Só tá nós dois aqui. Ele fez o frango, acho que tinha 1,5 kg, 2 quilos, cara. E frango caipira, porra, cara, é bom pra caramba, velho. Ele faz um frango caipira animal. Panela de ferro, quiabo, cara, tinha 1,5 kg de quiabo. Cara, não tava bom, tava do caralho. E eu tomei acho que uma dúzia de cerveja. Aí eu dei uma descansada, acordei e agora estou com a clássica ressaca, tentando rebater a ressaca tomando uma cerveja. Então, não estou bêbado, calma. Não estou bêbado, estou ressacado. Bêbado não. Pretendo ficar, porque amanhã eu já não bebo mais, porque amanhã eu pego estrada. Mas é isso. O pão, continuando sobre pães aí, mais algum... Tem pão australiano, alguém já fez pão australiano? Eu já fiz uma vez, é legal, mas
dá muito trabalho para pouco resultado, eu acho. É um pão meio de centeio, né? O pão australiano é um pão que vai bastante centeio. Eu acho gostoso, mas é Só muito falta trabalhoso. ser pobre, cara. É, então. O quê? Eu sou... Não ouvi. Eu só faço as receitas de pobre, cara. Mas centeio é um negócio barato. Farinha de centeio você compra no Mercadão a granel. É um negócio muito barato. Só que dá muito trabalho. Pão, Ela é a ruim, real, ela é assim, ruim a de trabalhar, base- eu não gosto. A base do pão, vamos ser sinceros agora, a base do pão é realmente barato. Você consegue fazer. Você consegue fazer. Porque assim, mano, ó, vou te falar como que eu comecei a fazer pão. A minha ideia sempre foi: peraí, o ser humano faz a porra do pão tem, sei lá, 6.000 anos. Se o filho da puta, 6.000 anos atrás, conseguia fazer, eu também vou conseguir. Então eu comecei a fazer, mano, ruim não fica. Então você, tá ligado? Pega a farinha mais barata e toca o barco. Entendeu? Não, e mesmo que você vá incrementando e tudo mais, ainda assim não é uma coisa cara. Não é, com certeza. Não, essa receita que você passou aí, você não gasta R$10? Não, então, mano, você faz. Velho, Pô, na boa, não, velho, não, não, você não gasta R$5, vamos lá. você faz 300, de pão, 350 gramas de farinha, mesmo a Anaconda, que é um pouquinho mais cara, vai estar R$4 o pacote de 1 quilo, beleza. Então você vai gastar aí R$1,50 de farinha, certo? Um pacotinho de fermento biológico, se você comprar um só, que sai mais caro, um pacotinho, né? Eu compro aquele pacote já de 100 gramas. Flashman. Não é Flashman, não. Você tem que comprar fermento biológico. Acho que nem tem da Flashman. Não, tem, Não tem, é- tem, não é sim. Tem, claro que Tem, tem, sim, porra. tem. Várias marcas, cara. Tem Cara, várias acho que nunca... marcas. Bom, tudo bem. Você vai Pode gastar usar o que mais. quiser. Você vai gastar mais R$1 no pacotinho. Certo? Sal, porra. 10 gramas de sal, quanto você gasta 10 gramas de sal? 2 centavos? Né? Então, cara, com menos de R$5, você faz um pão aí de um pouco mais de meio quilo, que aqui em casa eu faço todo sábado e todo domingo de manhã. E a gente come no café da tarde também. Esses dias eu postei uma bruschetta no Instagram que eu fiz com esse pão. Ficou, cara, maravilhoso. Entendeu? Então, é exatamente isso que o Vitor falou, cara. Não, é legal você, se você quer transformar num hobby, fazer pão. Cara, pra mim, pão é o negócio. Eu adoro mexer com fermentação. Né? Por isso que eu fui pra fazer cerveja também, esse tipo de coisa. Eu acho muito louco trabalhar com fermentação. Então, pão pra mim é um negócio que eu adoro fazer. Então, se você quer levar como hobby, aí beleza, você vai atrás de uma farinha um pouco mais legal, você vai comprar uma balança porque é indispensável, né, você trabalhar com balança para poder trabalhar com peso ao invés de trabalhar com medida de volume, que é muito mais fácil. Aí você vai procurar outros pães mais legais e mais difíceis para fazer, tipo um pão de brioche, por exemplo, que dá trabalho pra caramba para fazer. Mas é o que o Vitor falou, cara, pão base, farinha, sal, fermento e água, é um negócio super barato, que rende, alimenta bem. Ali no começo da quarentena, eu não sabia como que ia ficar, né? Se ia ter escassez, alguma coisa assim. Eu comprei uns 10 quilos de farinha, cara, que eu falei, mano, se acontecer qualquer coisa, eu tô falando sério, se acontecer qualquer coisa, eu tenho farinha pra fazer um mês de pão em casa, entendeu? Todo dia, se precisar. Sabe? Então, é verdade, cara. A gente não sabia, né? Quando deu a merda toda que o Átila sem orelha lá fez aquele escândalo dele. Não, é sério. Eu falei, cara, a galera vai ficar desesperada e vai correr pro supermercado, vai ter falta das coisas. Entendeu? Que teve, né? Teve falta de coisa. Teve. Em alguns atacadões então, teve. Eu pensei, cara, farinha em casa eu tenho, entendeu? Farinha eu tenho aí pra um mês de fazer pão todo dia se eu precisar, entendeu? Passar fome eu não passo, pô. Diferente do Prepulso que foi lá no açougue dele e comprou 50 quilos de... 50 quilos de tomahawk, 50 quilos de picanha. Vai no Swift, né? Brincadeira, cara. E aí eu tiro uma lasca dela, passo mertiolate. Maravilhoso, cara. Eu não lembro quando foi a primeira vez que você falou isso pra mim, cara, mas quando você falou, mano, eu fiquei repetindo isso pra todo mundo que eu encontrava por uma semana, cara. Muito bom. E cresce de volta, picanha. Cresce. Beleza, falamos do preparo clássico do Levain. Tem mais alguma coisa que vale a pena falar sobre pão? Eu acho que um pão que todo mundo gosta é o pãozinho careca, aquele pão de leite. E eu tenho uma receita para pão de leite, que é a minha receita coringa para fazer massa para qualquer outra coisa que não seja pãozinho filão.
Eu uso essa receita até para fazer massa de pizza. Mas careca, eu acho que você é até especialista em careca, né? Então, desculpa. Você cara. também, né? Mas em outro sentido. Apelou, perdeu. Vai. Fala aí. Mas acho que o Logan ia falar alguma coisa aí, eu interrompi ele. Não, eu ia fazer a pergunta porque vocês falaram de colocar no forno, isso ficou da parte de pão anterior. Muita gente usa panela de ferro ou até aqueles pirex de pão de vidro para poder usar a própria água do pão para fazer a hidratação dele para ele poder crescer, que seria o papel que vocês falam de jogar a água com pano de prato. Excelente observação. A galera faz. Dá para fazer até em panela de barro, né? Isso, eu vi gente, inclusive, que coloca às vezes até carvão, esquenta e joga para fazer o vapor, né? Eu queria até perguntar para vocês, todo pão, porque eu aprendi a fazer pão recentemente, mas todo pão dá para fazer numa dessas panelas fechadas? Dá para fazer na panela de ferro ou não? Não dá, porque qual que é o lance da umidade? Você precisa, o vapor e a umidade por fora, né, é para criar casca dura. Entendeu? Então, por exemplo, pão italiano, que é aquele pão que é 90% casca, você precisa de muita umidade dentro do forno para ele ficar daquele jeito, entendeu? O negócio então, assim, só para terminar, o lance é o seguinte: a água, a umidade dentro do forno. Careca, por exemplo, se você fizer casca grossa dura, ele não fica tão gostoso. Então, até o pão sovado, por exemplo, então não se usa esse processo de tampar para reter umidade, etc., em um pão que você não quer que a casca fique dura. Antes de você dar a receita do pão que você falou, eu tenho uma pergunta que me fizeram e eu achei interessante que o cara perguntou: tem como fazer pão sem ser no forno, só no fogão? Porque o cara tem uma panela e um prato. Tipo, ele falou, cara, eu tenho um prato, uma panela e um garfo e faca. É isso que eu tenho. O problema é que fazer pão, para você assar um pão, você precisa de temperatura uniforme. A temperatura tem que ser constante, entendeu? Uma panela, cara, eu não sei se daria, não. Eu acho que a temperatura ficaria muito alta, cara. Teria que fazer alguma gambiarra lá pra... Eu já vi. Não sei. Então, eu Esse já é do vi NDCP mesmo, hein, o cara. Não, o cara... Dá pra fazer pão de pita, né? Pão sírio. Puta, dá. Peraí, eu tenho uma receita. É o pão ázimo, né? Que eles chamam. Sim. Eu fiz esses dias, peraí. Deixa eu achar aqui. Eu tenho uma postagem sobre esse pão aí, ele não vai nem fermento, né? Vai direto na frigideira. Eu fiz uma postagem com um vídeo mostrando esse pão aí. Eu usei fermento. O pão sírio vai fermento. O pão ázimo não. O ázimo não. Pão sírio vai fermento. O pão sírio, o pão sírio você pode fazer ele na frigideira. Ele não vai inflar tanto, mas ele fica bom. Quer anotar a receita aí? Dá pra fazer um beirute com ele. Que fica bom. Dá pra fazer. É um pão legal, dá pra você fazer na frigideira. Ó, 500 gramas de farinha, 300 gramas de água, 25 gramas de azeite, 10 gramas de sal, 5 gramas de fermento. Mistura tudo lá, os secos e tal, com aquela diferença lá de não juntar o fermento e o sal no primeiro momento. Aí você vai colocar o azeite e a água, mistura tudo, pode misturar na mão, pode misturar na batedeira com gancho, mas se você não tem a porra de um forno, não vai ter a batedeira. Eu ia falar, o cara não tem nada, o cara tem tranquilo. Ele postou e falou, cara, eu tenho uma panela, um prato, um garfo, uma faca, a minha vida é essa. Eu falei, cara, legal. Esse cara tá debaixo do viaduto com smartphone, né? Ele tá morando de Airbnb, cara. Caralho. É muito. É um cara que segue a gente no Twitter. O cara é muito gente boa. Cara. Guerreiraço, sangue no zóio. Não sei o nome dele, mas, velho, vai melhorar. Garanto. Vai, mano. Não, garanto. Cara, não é pra sempre. E o mais engraçado, ele posta comida quase todo dia, uns bagulho muito bom, cara. Mas eu acho que ele tá Pô, cara, sabe o que ele pode fazer, então? Se grana talvez não for tanto problema, gasta, acho que custa uns R$100 aí no Mercado Livre, compra um forninho elétrico pequenininho que dá pra você fazer uns pãozinhos, pô. Uma boa. E leva com você, cabe na mochila, pô, aqueles forninhos elétricos pequenos. Dá pra fazer um pãozinho ali, coloca numa forminha, uma boa. Né? Deixa eu terminar o bagulho aqui, caralho. Termina aí, pô.
Tá, misturou a massa, aquele mesmo esquema, deixa descansar 10 minutos, aí você vai sovar por mais uns 10 minutos, deixa a massa crescer depois disso por uns 60 minutos, né, 1 hora. O que tu vai fazer? Vai fazer uma bolota ou um discão, cortar em uns 8 pedaços, e aí já fica legal, faz uma bolinha com esses 8 pedaços e aí você vai abrindo no rolo. Para abrir, não sei se ele... Bom, vamos passar a técnica aqui de abrir massa em rolo. Você vai do meio... Cara, você usa uma garrafa de cerveja se você quiser, pelo amor de Deus. Isso, rolo, garrafa de cerveja, qualquer coisa. É que assim, fica muito mais fácil se você pôr a garrafa no meio e abrir para a borda. Garrafa no meio, abre para a borda. Sim. Beleza? Boa. Abriu, vai abrindo, vai colocando em cima de um pano com farinha. Aí, uma dica legal... a parte que você deixar em contato, né, com o pano vai ser a que vai ficar em cima da frigideira. Você pega e pau, chablausa ela na frigideira, deixa lá e de um lado de outro já a parte que ficar em contato no pano é o contrário, você só vai virar ele na frigideira. Vira na frigideira, dá uma fritada de um lado, dá uma fritada do outro, tecnicamente, ela deve abrir um pouco, fazer bolha e tudo mais. E é isso, acabou. Boa. E aí... assim, isso aí dá bastante coisa, tá? Esses 500 gramas de farinha vai dar bastante pão. É pão pra caramba. Imagino, pão pra caramba. Aí esse pão que você falou aí que vai os 340 gramas de farinha para 230 de água, cara, isso dá um pão de mais de meio quilo. Então, se você usar meio quilo de farinha, vai dar quase 1 quilo de pão. Sim, bastante coisa. Bastante coisa. E pão sírio, você vai abrir ele bem fininho, vai dar coisa pra cacete. Pô, fica top demais. E aí, cara, pra quem tem por onde, isso aí eu aprendi com um cara, um sírio. O cara era o refugiado de lá, muito bom, cara. Ele pegou o pão, fez o pão, beleza. Na churrasqueira, você pega o pão sírio, aí você pode comprar o pão sírio pronto, você faz tal. Bota na churrasqueira, na brasa, o pão sírio, em cima dele você faz uma cama bem fininha de carne moída, temperada. Aí você coloca tomate e tal, não coloca muita coisa, porque se você colocar muita cebola e muito tomate, vai dar muita água, vai dar merda. Então assim, a carne tem que ficar bem sequinha, mas você faz uma caminha de carne, coloca na churrasqueira o pão sírio com essa caminha de carne em cima. Deve ficar um estouro. Cara, porra, você bota na churrasqueira isso, cara, de entradinha, o pão fica crocante, a carne fica, você temperar com uma pimenta, um sal bacana, vai ficar saboroso pra caramba. Ninguém pegou minha piada xenofóbica, né? Não, ninguém, cara. Mas a gente já não monetizava no podcast. Você não quer que eu monetize na mesa do boteco? Eu tô ferrado, cara. Desculpa, cara. Me desculpa. Não, tô brincando. A ideia é não monetizar mesmo, mas tudo bem. Eu sei. Aí, beleza, temos o pão for master pobre, que é o cara que só tem uma frigideira. Um abraço para ele, um cara gente boa pra caramba. Eu não lembro da arroba dele, mas depois eu vou ver certinho e eu marco nas postagens. O pão careca. Tá, vamos lá. Essa massa, eu acho que eu até já falei ela no primeiro episódio que a gente fez, mas eu tava ligeiramente bêbado e talvez eu tenha feito uma puta de uma confusão. Então eu vou falar com calma essa massa como que faz, porque assim, como eu disse, é uma massa coringa que dá para você fazer qualquer coisa que você queira fazer com massa de pão. Então eu uso ela para fazer esse pão careca comum, que vai esse pãozinho de leite, né, que o pessoal compra na padaria. Eu uso ela para fazer a pizza enrolada, o famoso joelho do Dr. Prepúcio. Eu uso ela para fazer, eu já fiz até pizza, já usei até como massa de pizza e fica bom de verdade. Então é assim, ó, qual que é o lance do pão de leite? Esse pão que tem a parte de cima, né, a casca dele lisinha, ele precisa de gordura, tá? Então a gente, aqui nesse pão não vai água, tá? É um pão um pouquinho mais complexo, mas é fácil de fazer, é complexo de ingredientes, mas é fácil de fazer, tá?
Então, ó, vou começar a falar os ingredientes. 250 ml de leite morno. Morno é a temperatura do corpo, tá? Então aí entre 35 graus. Você faz o teste da mamadeira de neném, você pinga nas costas da mão para ver se está incomodando, se estiver é muito quente. Tá? Então, 250 ml de leite morno, 2 ovos inteiros, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, açúcar comum, meia colher de sopa de sal, isso dá aí mais ou menos uns 10 gramas também de sal, 10 gramas de fermento biológico, então você vai virar o pacotinho de fermento biológico inteirinho, tá? 40 ml de óleo. Você pode usar de soja, eu costumo usar de girassol, mas eu só não gosto de soja porque ele dá um gosto específico de óleo de soja nas coisas, não sou muito chegado. E 1 colher de sopa de manteiga. Tá? O que você pode fazer, se não quiser usar óleo, você pode colocar 2 colheres de sopa de manteiga. Beleza? O que você vai fazer com isso? Você vai misturar tudo isso numa travessa, num refratário, num pote, alguma coisa grande, porque você vai sovar esse pão dentro do pote, você não sova ele na tábua, tá? Então você vai misturar tudo isso e vai ficar uma massa, uma massa não, tipo um caldo, um líquido com uma cor meio estranha. A manteiga tem que estar derretida, né, em temperatura ambiente para ela misturar bem. Nisso aí você vai misturando devagarzinho, vai colocando de 2 em 2 colheres de farinha até ele dar o ponto da massa. Para isso aqui que eu falei para você, dá mais ou menos uns 500 a 700 gramas de farinha. Tá? Mais ou menos, mas isso vai depender da farinha que você usa, se o dia está úmido ou não, e também de como que você gosta do ponto. O ponto ideal dessa massa é quando ele não gruda mais na mão, tá? Por causa da quantidade de gordura que vai, de óleo, ele não fica grudento na mão. Então é uma massa que ela solta fácil da mão, solta fácil do refratário. Como que eu faço? Eu coloco no refratário tudo isso, vou misturando a farinha devagarzinho, até a hora que não dá mais para misturar com garfo, aí eu começo a misturar com a mão até ele dar o ponto. Essa farinha, essa massa, como você está misturando devagar a farinha, você não precisa dar aquele descanso, então você já pode ir direto para a sova. Essa é uma massa que precisa de bastante sova, então você vai sovar aí por uns 30 minutos tranquilamente. Pode ir fazendo de 10 em 10 minutos, sova ali 10 minutos, deixa descansar. Uns 5, sova mais 10, descansa 5, sova mais 10. Essa massa precisa de muita sova. E ela precisa de muita fermentação por causa da quantidade de gordura que ela tem. Então depois que você sovou, você vai formar uma bolinha, vai deixar dentro do seu refratário, cobre com um paninho úmido, coloca dentro do forno desligado, tá? Porque é um ambiente ali que vai estar um pouquinho mais quente. E você vai deixar ela fermentar por 1 hora. Beleza? Depois que fermentou por 1 hora, aí você pode usar ela para o que você quiser. E daí tem várias coisas. Você pode usar para fazer o pãozinho de leite, que você vai fazer aí bolinhas de mais ou menos 100 gramas. Você pode usar para fazer pão de hambúrguer. Eu faço pão de hambúrguer com ela também. É legal, se você quiser, depois você pode pincelar com gema de ovo e jogar gergelim em cima, que fica top. Você pode esticar ela, abrir, rechear com o que você quiser. Eu geralmente faço com presunto, queijo, cebola, tomate, azeite e orégano. Fica uma pizza enrolada. Aí você enrola ela tipo um rocambole e vai pro forno. Então essa dá para abrir também e rechear como se fosse uma pizza e vai para uma pizza pro forno. Então essa massa, cara, dá para você fazer o que você quiser com ela. Por isso que eu chamo ela de massa coringa. Para hambúrguer, todos os hambúrgueres que vocês já viram eu postando no Twitter, na época que eu postava lá que eu tava fazendo pão para hambúrguer, sempre foi com essa massa. E fica perfeito. O importante é o seguinte, depois que se você for fazer um pão, não for rechear, depois que você modela, você precisa deixar mais meia hora descansando antes de entrar no forno. E daí você vai assar até ele ficar dourado. A pergunta, você falou do leite. Qual leite? Porque tem diferença. Leite integral. De leite, né? Leite integral, não pode usar leite desnatado. Sim, é isso que eu ia falar, por causa da gordura, né? quantidade da gordura, exatamente. Se bem que você está colocando aí bastante óleo, bastante manteiga, talvez não faça tanta diferença usar leite desnatado. Se você só tiver leite desnatado em casa, usa leite desnatado, não tem problema. Sim. Agora, você vai comprar leite desnatado para fazer uma massa dessa, é desnecessário, né? Você não vai ser. Essa massa não é uma massa light.
né? É uma massa bem gordurosa. Então, compra leite integral normal mesmo. E pode ser leite caixinha, pode ser leite pasteurizado, o que você preferir. Não faz muita diferença. Então, cara, essa massa é uma massa espetacular. Espetacular. Para fazer qualquer coisa que você quiser. É uma massa bem gordurosa, bem oleosa. Então ela fica super lisinha, ela cresce bem. Por causa da quantidade de fermento, a gente colocou aí, não tem nem 1 quilo de farinha, vai 10 gramas de fermento. É uma massa que cresce bem, ela fermenta bem. Ela só precisa do tempo dela, precisa de bastante fermentação. 1 hora de fermentação, pelo menos. Definitivamente o pão, todas as coisas que a gente falou aqui, as receitas que a gente falou, todas elas demandam tempo, né? Sim. Tem que ter paciência, tem que ter... Você está mexendo com o organismo vivo, né, cara? O fermento, a levedura é um organismo vivo, ela precisa de tempo para trabalhar, ela não vai fermentar o pão em 5 minutos, você precisa deixar ele fazer o trabalho dele. Porque, na verdade, quem faz o pão é o fermento, assim como quem faz a cerveja é o fermento. O que a gente faz é criar um ambiente ideal para eles poderem trabalhar, entendeu? Então, um pão sem fermento acaba não virando muita coisa, vira o pão ázimo que o Logan falou. Entendi. O Prepúcio mandou a mensagem aqui, cabecinha de kiwi acordou, então ele tá lá dando uma atenção pra cabecinha de kiwi, que é a herdeira do reinado aí do Prepúcio. Mais alguma coisa sobre pão? Eu tenho mais alguma coisa se ninguém tiver pra falar, e é uma dica que eu já dei no primeiro episódio também, mas como a gente tá falando especificamente sobre pão aqui, eu preciso falar novamente. Então, se o Logan... Eu acho que até o Logan vai gostar pra fazer pro pão de fermentação natural dele. Que é um negócio, é uma técnica japonesa chamada Tanzong. Você foi procurar isso, Victor? Você foi atrás? Você me mandou um vídeo lá, dei uma olhada. O que é o Tanzong, cara? Tanzong não fiz. é um método de gelatinificação do glúten, dos amidos da farinha, para ajudar o fermento a trabalhar. Aquilo, Logan, que você falou da autólise, certo? Sim. Aquele processo de autólise, o Tanzong ele faz exatamente a mesma coisa, tá? E como que funciona? Você vai pegar uma parte da farinha que você usaria no pão, e esse Tanzong, por exemplo, eu sempre faço quando eu faço essa minha massa coringa, porque dá uma puta de uma diferença no pão. Para essa quantidade de massa que eu faço, você vai colocar ali, cara, mais ou menos, acho que 3 a 5% de Tanzong. E daí como que você calcula isso? Eu faço assim, eu pego 20 gramas de farinha, 10 gramas de água e 10 gramas de leite. Misturo tudo numa panelinha de teflon, não antiaderente, e você leva para um fogo super baixo, misturando com fouet, sem parar. Ele vai virar tipo uma gelatina, virar tipo um mingau. É tipo, o Prepúcio mesmo falou no primeiro episódio, sabe o roux francês? Que você faz o roux para fazer o molho branco? É que o roux é manteiga, né? Exatamente, ao invés de você usar manteiga e farinha, você vai usar água, leite e farinha. É exatamente a mesma coisa. Só que ele vai ficar mais ou menos na consistência do roux, só que ele não escurece, né? Porque não tem a manteiga. A hora que ele ficar assim, ele vai ficar tipo uma gelatina, você vai ver, ele fica até meio translúcido um pouco. Cobre com um plástico filme, deixa esfriar e adiciona na massa antes de sovar. Depois que já tiver tudo misturado, você coloca isso já frio dentro da mistura antes de começar a sovar. Cara, é um negocinho assim, ridículo, é uma quantidade minúscula, mas dá uma diferença no pão violenta. Então peraí, vamos lá. 20 de farinha, 10 20 água, farinha, 10 água, 10 leite. Exatamente. Ok. Aí faz como se fosse um roux e esfria. E aí eu vou deixar descansar com a massa meia hora ou não? Não. Você coloca na massa antes de sovar. Peraí. Vocês estão falando aí, vocês são muito chique. Cara, como que faz? Tem que traduzir. Traduz o mas peraí. bagulho. Não. A gente explicou como é que faz no último lá sobre Mas beleza. Massa. O roux, basicamente, é a base que você vai fazer para fazer o molho bechamel, ou o molho branco, que você coloca a mesma quantidade de farinha e de manteiga, esquenta, aí você vai formar aquilo chama roux.
Entendeu? E aí depois a Isso partir daqui batendo- você vai jogando Isso leite. batendo com aquele fouet, né? Aquela Isso. negócio. É importante. Então, e você não, quando você faz isso, você não precisa esperar, você já joga. Não, deixa né? Ele tá ele- pronto. Ele tá pronto. A hora que ele chega no ponto do roux, ele já gelatinizou todo o amido que tem dentro da farinha. Entendeu? E isso ele vai disponibilizar para o fermento trabalhar o amido já. Toda a cadeia de amido já vai estar completamente quebrada. Então o fermento não tem estresse para trabalhar para fermentar a massa, entendeu? Você está nutrindo o fermento para ele trabalhar. Eu gosto de deixar o fermento com a massa depois da autólise uma meia hora antes de adicionar o sal. Porque isso é uma mania que eu tenho de pizza, de fazer isso. Eu repito o mesmo processo ou tanto faz? Eu posso já misturar com sal tudo e deixar na primeira fermentação quente, tanto faz. Tanto faz, sem problema nenhum. É assim, o importante é colocar ele antes da sova. Entendeu? Sim. Então você pode fazer qualquer coisa que você faz normal, mas antes de sovar, porque ele precisa participar da sova, só isso. Então se você quiser colocar no começo, se você quiser colocar no fim, é completamente indiferente. Ele só precisa ser sovado junto com a massa. Entendeu? Pô, cara, juro pra você, isso, testa. É uma coisa que você vai levar 5 minutos pra fazer antes de fazer a sua massa. E, cara, faz a mesma massa e leva pro forno. Metade dela com tanzong e metade sem tanzong. Testa. Eu não acreditava até eu fazer exatamente esse teste. Quando eu aprendi, o cara falou exatamente isso. Cara, faz uma massa só. Beleza? Antes de sovar, você divide ela no meio. Em uma só você coloca o tanzong. Na outra você não coloca. Leva pro forno igual, sova pelo mesmo tempo, faz tudo igual, leva pro forno e tira e experimenta. Você vai saber exatamente qual é o pão que você usou o tanzong. Pô, vou é um negócio animal. É animal. É animal. É ridículo como funciona bem. E a diferença na massa que você sente é o quê? Ela fica mais leve? Aumenta... Massa leve, ela fermenta mais rápido. Ela fica mais macia, principalmente para esse pão de leite, que ele é um pão que precisa dessa, tipo o pão de forma, pão da Panko que a gente compra, que é aquele pão elástico, você aperta ele volta, sabe? O tanzong ajuda muito nisso, no pão ficar super macio, sabe? Para pão de fermentação natural, ele provavelmente vai ajudar a fazer as bolhas de fermento dentro do pão maiores, mais... Sabe, mais, como que fala, tipo aquela textura de teia de aranha, sabe, que você rasga assim, ele vai sair no fiapinho. Pô, isso é super difícil de fazer, cara. Eu consegui fazer umas bolhas, nos últimos que eu fiz. Eu vi que era muito do tempo que você pega do levain, né, do sourdough. Você tem que pegar ele no tempo que ele está crescendo, ele não pode ter acabado de crescer, você tem que pegar ele no tempo que ele está subindo. Que ele está com a maior atividade de fermentação, né? Se você demora muito, as células já começaram a morrer. Ou elas já estão começando a dormir. Entendeu? Porque, na verdade, a maior atividade de fermentação não, a maior atividade de reprodução. Porque a levedura ela tem 3 fases, né? A dormência, aí quando ela acorda, quando ela tem comida disponível, né? Que é, por exemplo, a farinha, o amido da farinha, ela acorda e começa a se reproduzir. Aí depois ela come o fermento, né? Então essa fase de reprodução é a melhor fase de fermentação para você adicionar a farinha, porque daí ela consegue multiplicar isso absurdamente e você vai ter um fermento muito saudável para a massa toda. Pô, que legal, cara. Eu vou fazer isso amanhã, certeza. Nossa, se eu não tivesse que dormir para operar amanhã, eu faria agora. Pô, eu quero fechar esse podcast com a receita da rosca, ô Logan. Boteco, peraí. Oi, posso fazer só 2 observações? Exato. Uma é sobre isso, dá para fazer pão doce também. Eu coloquei uma receita de pão doce com creme no meu Twitter esses dias. Só um parênteses também. Essa receita que eu passei, se você dobrar o açúcar, ela vira uma massa de pão doce. Só precisa, em vez de colocar 2 colheres de sopa de açúcar, coloca 4. Vira uma massa doce. É isso que eu ia falar. Qualquer massa, se você colocar lá umas 4, 5 colheres de açúcar, vai virar um pão doce, né? Depende. Depende da massa, porque às vezes isso muda bastante também a fermentação.
Porque como o fermento ele come açúcar, então quando tem muito mais alimento disponível, a massa ela pode só fermentar mais rápido ou fermentar mais, entendeu? Entendi. E às vezes ela não fica tão doce. A umidade também. Isso, exato. Mas essa massa que eu falei, eu sei que dá certo, porque eu já testei. Você colocar ali 2 colheres a mais de açúcar, ela vira um pão doce, você pode colocar creme de confeiteiro, o que você quiser nela. Boa. Tá, eu só vou deixar uma dica aí, ô Boteco. O Vitão fez o Vitão fez o pão doce, ficou bonito. Eu Fiz vi, com ficou creme, animal. goiabada e tal. Ficou animal, animal. Então, e é super fácil também, mas isso aí depois vai lá no Twitter e procura lá o tweet. Não, a gente vai falar sobre pão doce, ou sobre pão doce, não, a gente vai falar sobre doces. Eu vou tentar trazer a Ione ou a filha dela aqui para falar com a gente, e aí a gente traz o MDCP do pão doce. Tá, ó, se liga, uma coisa interessante que eu quero deixar aqui, eu não tenho nada sobre, mas assim, não conheço o cara, não sei quem é, mas eu gostei muito do canal do cara, é um canal no YouTube, chama Amo Pão Caseiro. Nossa, fantástico esse cara. Então, a proposta dele eu acho sensacional, que é fazer pão realmente caseiro, com farinha que você acha no mercado, com fermento que você acha em qualquer mercado, com forno caseiro. E outra, você vai assistindo lá as receitinhas, ele também tem vídeos falando sobre farinha, vídeos sobre técnica, e ele sempre vai dando dicas. Que nem essa dica de deixar a massa descansar uns 10 minutinhos para absorver a farinha, eu não conhecia, eu aprendi com ele. Legal. Então, Legal. é um canal que vale a pena se assistir os principais vídeos lá, pelo menos. Essa receita de pão pita peguei dele. Então, vale muito a pena. Tem bastante dica, tem bastante técnica, bastante coisa interessante. Dá uma olhadinha lá. Amo Pão Caseiro no YouTube. Boa. Amo YouTube pão caseiro. Amo Pão Caseiro. Legal, show. Eu tinha lembrado de outra coisa aqui também. Boteco, você tem que parar de beber. Não. Não, cara, eu não tenho que parar de beber, calma. Blasfêmia. É a receita da rosca? Receita de rosca. Uma coisa que o pessoal não sabe o fermento para pão. Se você for na padaria perto da sua casa, não sei qual fermento comprar. Você vai na padaria, fala pro cara, ô amigo, me vende aí 100 gramas de fermento de pão. O fermento que ele usa no pão dele, na padaria, ele vende para você. Vende mesmo. E é importante também fazer uma observação que é o seguinte: se você vai usar o fermento da padaria ou o fermento fresco, aquele que fica na geladeira, que é uma massinha, um tablete, é sempre importante usar o dobro do que você usaria do fermento seco, em gramas. É isso. Isso faz diferença. Faz diferença. Porque o fermento seco ele é mais viável, ele tem mais células vivas. Mas mas qualquer supermercado por aí, Extra, Carrefour, não sei o que, ali no corredor que vende gelatina, tem fermento seco. Tem o fermento seco. É um pacotinho de lapinho. E na geladeira onde Isso geralmente tem de manteiga e tal. Essas coisas, tem o fermento fresco, exatamente. O biológico, né? Os dois são biológicos, só que você tem que usar tanto o seco quanto o refrigerado lá, o fresco, fermento biológico. Não vai me usar pó royal que não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. O Logan, vamos pra rosca. O Logan fez cara, ficou a foto ficou linda demais. Sério, a gente já falou rosca várias vezes, ninguém vai fazer piada. Tudo bem, eu vou deixar pra lá. Eu não vou fazer piada com a rosca do Logan, velho. Porra, aqui, olha, não, vamos lá, cara, vamos lá. Todo mundo ficou com vontade da rosca do Logan, todo mundo tá querendo comer rosca do Logan, então eu acho que o mínimo que a gente devia fazer é ter respeito pelo cara e deixar ele expor aí como que é a rosca dele pra todo mundo. Exatamente, ele não queimou a rosca, foi muito interessante. Porém deixou adocicada. Eu fiquei cremosa. Uma rosca muito bonita. Fizemos piada de rosca pro podcast inteiro em menos de 1 minuto. Valeu tudo. Tá mais feliz agora, Vitor? Eu tô um pouco, cara, eu tô, de verdade. Meu lado tiozão do pavê agora ficou feliz. Maldita quinta série, cara. Não tem jeito. Morreremos dela. Vocês estão ouvindo? Boa. Isso tudo da rosca, porque a minha avó fazia uma rosca pro meu pai e ele pediu para eu tentar reproduzir
porque ele viu que eu tava fazendo pão, então ele falou, pô, tenta fazer a rosca que minha mãe fazia para mim, não sei o que. Aí eu lembro, porque eu comia, né, quando ela era viva. Aí eu comecei a olhar várias receitas e tentei, aí eu acho que essa deu certo. Basicamente o que eu fiz foi, eu coloquei, foram numa tigela, eu coloquei 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1 xícara de água, 1 colher de sal, 20 gramas de fermento biológico seco, e eu fui adicionando, aí eu bati isso tudo com fouet, e eu fui adicionando aos poucos a farinha, 1 quilo de farinha. Deu um pouco mais de 1 quilo, porque você vai sovando a massa até você chegar no ponto que você quer. Deu 1,1 kg, 1,150 kg mais ou menos. Aí quando terminou tudo isso, eu untei ela em uma mesa com óleo, fiz uma bola, coloquei ela de novo na forminha ali no bowl e deixei ela descansar até ela dobrar de tamanho, que foi mais ou menos 1 hora. Quando ela dobrou de tamanho, eu dividi ela em 3 partes. Cada parte eu dividi em mais 3 e fiz 3 tiras. E eu fiz como se fosse tranças. Coloquei numa assadeira untada, também com óleo. E aí eu passei por cima aquela mistura que você faz de água com bastante açúcar, que você mistura até ele dissolver. Fica praticamente A salmoura do Dr. syrup, Prepúcio. Né? Não tem sal. Nem a salmoura do prepúcio tem sal. Desculpa, eu preciso aprender a ficar quieto quando eu não devia falar. Eu fiz ficar com bastante açúcar, fica como se fosse um syrup mesmo, né? Eu fiz até quase uma calda, né? Um pouco mais de açúcar. Eu fui com um pincel e fui passando por cima dele. Desculpa. Antes disso, eu deixei ele mais 1 hora até ele crescer de uma maneira que uma rosca encostou na outra. Porque eu queria fazer aquele jeito que você destaca uma da outra, como se fosse aquele pão de hot dog, sabe? Que você... Então, aí eu dei mais ou menos 1 hora de novo, com ela já feita a trança, uma do lado da outra na assadeira. Elas encontraram uma com a outra. Aí eu passei esse pincel bem devagar para não deixar ela murchar. Coloquei num forno pré-aquecido 180 graus e esperei meia hora. Meia hora ela já estava pronta. Nos últimos 5 minutos eu passei de novo o pincel para deixar ela um pouco mais grudenta. E aí em uma delas eu passei leite condensado e coco ralado, açúcar, e na outra eu coloquei açúcar com canela, que eu não ia fazer, mas o meu irmão, ele, quando começou esse negócio do Covid aí, ele mora fora do país, ele veio para cá antes para ficar isolado aqui, e ele falou que queria colocar açúcar e canela, eu fiz essa para ele. Então ficaram essas 3, então, açúcar tradicional, leite condensado com coco e açúcar com canela. Aqui você assim tirou foto. Aqui você tirou foto. Eu achei que fosse açúcar cristal, cara. Eu também achei que era. Porra, eu só queria fazer um pequeno comentário aqui sobre a pincelada que o Logan deu na rosca até ela ficar bem grudenta. Porque, cara, eu quase cuspi aqui na hora. Foi difícil, de verdade. Eu só não queria atrapalhar a receita. Se fosse podcast, velho, a gente ia fazer um episódio só sobre a rosca do Logan. Ai, cara, foda. Eu percebi que foi um erro ter postado isso, né? Agora vai ficar minha rosca bonita lá pra todo mundo querer comer. Tem gente que ganha dinheiro fazendo isso, cara. Quem sabe você não muda de profissão? Exatamente. Então, a pincelada da rosca foi foda. Põe uma foto da rosca e escreve assim: cortei o cabelo, gostaram? Meu Deus do céu, velho. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Prepúcio, ver se ele consegue. Peraí, consegue encerrar? Peraí, consegue encerrar.
porque o prepúcio foi cuidar da cabecinha de kiwi, então eu tô mandando mensagem ver se ele consegue encerrar aqui, porque um MDC sem frases de prepúcio fica meio estranho, né, cara? Senão eu vou ter que gravar separado a frase do prepúcio. De novo, eu achei que fosse açúcar cristal em cima da rosca, velho, o Logan. Ficou muito bonito, ficou muito legal, cara. Porra. Eu coloquei açúcar cristal em uma, a outra é açúcar com canela e a outra tem leite condensado e coco. Mas são três roscas. Boa. Eu acho que é isso então, senhores. Falamos sobre pães, diferentes tipos de pães. Quem tiver dúvida, vai no perfil, pode ir no @botecocast, que é o perfil no Twitter do Na Mesa do Boteco, ou se não, você pode mandar na mesa do boteco@gmail.com.br, .com, né? .com, não tem .br, .com, na mesa do boteco@gmail.com. Tem você pode ir no vídeo que eu vou colocar no YouTube, no @na mesa do boteco. Tem o Facebook e Instagram na mesa do boteco também. O único diferente é o Twitter, tá como BotecoCast, porque na mesa do boteco um outro imbecil já tá usando, e o cara não posta nada desde 2016, obrigado, desgraçado, mas tudo bem. Quem quiser falar com o Vitor 9mm faz como? Bom, pode me achar lá no Twitter, Vitor_9mm. Pode entrar em contato lá se tiver com alguma dúvida sobre documentação de arma, essas coisas, quero iniciar no mundo do tiro. Procura lá no Twitter, procura no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, blá, 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 blá. 9mm Podcast. Inclusive, até dividi aí com o Lindex o que rolou ontem. O nosso amigo lá, @vidro de conserva. Opa, Sim. Meu brotherzaço. Então, ele comentou comigo há muito tempo atrás que começou a correr atrás do CR logo que ele ouviu aquele programa que a gente gravou no final do simulacro. Sim, ele comentou comigo. E ontem chegou a Glockzinha dele, foi lá buscar, me mandou foto, tudo feliz. Então, cara, Top demais. Muito legal, fico muito feliz quando isso acontece. Todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser se informar mais, só chamar lá, DM tá aberta, ouve o 9mm Podcast e valeu! É isso aí. Muito obrigado pela participação, meu querido. O tiro que o Vitor tá falando é tiro de espingarda, não é o tiro do Fábio Assunção, não, viu? Então, não vai perguntar quanto tá o pino lá pra ele, porque, porra, não... eu vou te mandar a @ do Aécio. Não disse qual Aécio, sem processo, kkk. Exatamente, humor, hashtag humor. Calma, não vai processar a gente. O meu amigo Logan Shiba, como faço para encontrar o Logan Shiba? Quando tiver um problema no coração. Não, calma. Bom, para falar de receita ou de problema médico, eu ajudo bastante gente, viu, no Twitter com problema médico. Eu fico feliz em ajudar. Não tem problema não, pode mandar. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda. Já até, inclusive, teve gente que precisava de alguma especialidade, eu consegui na cidade da pessoa, eu gosto de ajudar. Só não manda foto pra ele falando, ei, será que eu preciso operar fimose? Sério, não faz isso. Doutor, o que é essa verruga que tá nascendo aqui, olha? Isso é uma hemorroida? Doutor, eu fui pra uma festa no sábado, tomei um negócio, minha rosca tá estranha. Tá cremosa a minha rosca. Nesse ponto a gente tem um especialista, porque isso é o prepúcio. Então a gente tem um especialista que vocês podem encaminhar, aproveitando que ele não está aqui para se defender, pode mandar para ele. Mas, na DM, a DM dele é aberta. Podem mandar foto do prepúcio para ele. Sim. Ele é urologista, viu? Ele é certificado pela internet, ele fez um... Você sabe que tem gente que manda, né, coisa pra ele, Sim. achando que ele é médico. Mas
Foi uma péssima escolha de nome pra internet, né, cara? Vamos falar a verdade. Definitivamente. Não, outro dia eu tava na mesa de almoço, aí eu comecei a rir, aí o pessoal falou, mas o que você tá rindo? Eu falei assim, não, o prepúcio falou isso. O quê? Prepúcio. Aí que eu percebi o que eu tinha falado, que pra gente é tão comum. Mas, bom, quem quiser falar comigo no Twitter é @Logan Shiba, Logan Shiba com SH. Eu finalmente fiz um Twitter, fiz um Instagram baseado no perfil do Twitter, que é a mesma arroba, é igualzinho. Eu posto as receitas que eu faço no Twitter, eu tento deixar nos destaques lá e deixo. E converso com bastante gente. Foi muito legal, cara. Tem gente que me seguia no Twitter, que me segue no Instagram. Tinha gente que era mó quietinha no Twitter. Eu olho, as pessoas cozinham pra caralho. Tem gente muito boa, que cozinha muito bem. Só que elas são mais ativas no Instagram. Então foi muito legal ter feito isso, que eu comecei a ver, até participar. Tô trocando muita receita no Instagram também com muita gente. Muito legal. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês quiserem, eu tô à disposição. Muito bom falar com vocês aqui. Boa, obrigado, Logan. A gente vai fazer o sobre pizza e doces. Eu não sei qual que vai ser o próximo. Ou é pizza ou é doce. Um dos dois vai ser. Eu vou tentar falar com a Ione também. Tá todo mundo tentando falar com a Ione. Ione, pelo amor de Deus, atende a gente. Tem que conversar a Ione. A Lelê também. A Lelê é muito boa também. A Lelê Gui. Que é a filha dela, ou não? Não, a filha dela é outra. É outra. A Lelê, ela já é antiga no Twitter, ela cozinha bem pra caramba. Boa, vamos falar com ela então, pra chamar pra partir. As duas são ótimas, muito bem. Boa. Amanhã eu vejo o arroba delas e vou atrás. Vou tentar fazer contato. Legal. Boa, obrigado, Logan, de coração aí. Bom trabalho pra você amanhã. Valeu, obrigado, meu amigo. O trabalho extremamente importante e é uma das profissões mais bonitas. Não é. É uma das profissões mais bonitas que eu acho, assim, sinceramente. A minha irmã é veterinária. Eu acho que a pessoa, para formar nessa área de saúde, ela tem que ser pica demais, assim, é foda. Porque você encara uns bagulho cabuloso, assim, né, meu? Não, tem que ser, não é pra qualquer um, não, com certeza. Tomar no cu. Mas eu tô falando isso porque é o seguinte, cara, teve uma vez que eu e o Boteco, a gente gravou um podcast. Nossa, velho. E ele encerrou 3 vezes o podcast. Tava eu, ele e um convidado. Foram quase 3 horas de podcast. O Boteco, ele encerrou 3 vezes o podcast. Na segunda vez, a gente não tava entendendo. Eu e o convidado, tipo, a gente falou, ué, mas ele já não... Quando começou a terceira vez, o cara saiu da sala. Ficou só eu e o Boteco. Eu falei, Boteco, você tá encerrando a terceira vez. Ele, não tô... Cara, o Boteco tava muito bêbado, cara. Muito. Eu gosto de gravar bêbado. Gaguejou, caralho, Boteco. Não, cara, tu não tá se ajudando. Não, eu tô falando sério, eu não tô bêbado, cara. De boa, eu tô de boa total. É a alegria de viver, né? Uma das poucas vezes que eu não gravo cara, mas bêbado, eu não acredito nisso, mas nem podendo, cara. Eu vou gravar, um dos próximos que eu vou gravar, isso aí foi uma brincadeira que eu fiz com o Talmi Malef. É o cara do Twitter que mora em Brasília. Firmeza demais, cara. Gente boa demais. Eu chamei ele para fazer um ao vivo no jornal no Ataque e ele entrou bêbado. E cara, ele não conseguia falar. E aí, quando acabou, ele virou para mim e falou: "Ei, Boteco, paguei a sua aposta." Eu falei: "Não, cara. Era na mesa." Porque o que eu falei para ele? A aposta era uma aposta, ele perdeu, e a aposta, ele tem que pagar o seguinte: a gente vai começar a gravar tomando pinga e tentar terminar, gravando, tomando pinga. Eu já vi como ele fica bêbado, então vai ser engraçado demais. Esse Na Mesa vai ser uma mesa especial. Eu vou botar o convite para quem quiser depois do Twitter participar bêbado. Tem que começar bebendo com a gente,
e terminar bebendo. Vai ser engraçado. Falar sobre nada, vai ser um episódio aleatório. O nosso amigo Prepúcio estava cuidando da cabeça de kiwi, voltou aqui, não poderíamos terminar sem ele. Doutor Prepúcio, com sua frase, tem alguma frase aí? E deixa arroba, agradecimento, tudo mais que você precisar. Arroba Doutor Prepúcio no Twitter, arroba Doutor Prepúcio no Instagram. Vou mandar um beijo pra Jaque Jeremias, não porque ela merece, mas porque ela pediu. Boa. Foi rápido, Tramontina. Um beijo pra Jaque. Queria manifestar minha preocupação com o MDCP, porque outro dia teve um cara que passou um café e mandou uma foto querendo o selo do MDC. Vai ter que arrumar um jeito de manter os padrões aí, entendeu? Independente do custo da receita. Agora o cara passar um café e falar: ei, doutor Prepúcio, cadê meu selo? Em defesa dele, eu queria dizer que eu já estraguei muito café até aprender a fazer, viu? É verdade. Não, eu acho que tem uma solução fácil para isso, Prepúcio. Você é o cara. O Boteco fala com o pessoal lá da loja de camiseta, da Conservati, certo? Aí o Prepúcio vai ser um cara que quando ele aprovar o que foi feito, e aí vai ficar completamente a cargo do Prepúcio tomar essa decisão, ele manda pra pessoa que ele aprovar um cupom de desconto de 20% na camiseta. Boa. Aí sim. Boa. O cupom. Mas é só para as pessoas se aprovar, Prepúcio. Porque daí o cara vai estar uniformizado e vai pagar a camiseta com desconto. Entendi. Então, o nome do cupom vai ser D Prepúcio 20. Isso, e daí todo mundo usa, porque agora todo mundo já sabe qual é o cupom, ô imbecil. Isso aí. Cabeceira de novo, hein? Vou encerrar com a frase do padeiro que inspirou o John Lennon: o sonho acabou. Fala, Prepúcio, abraço. Valeu, Prepúcio, brigadão. Deixa ele ir, Boteco. Pode ir, Prepúcio, pode ir. Não vai ser nada importante aqui, pode ir. Eu vou já tá bêbado. Eu falei o nome do cupom, não vai ser esse cupom, a gente vai ver o cupom que vai ser. Uma coisa que eu achei muito engraçada outro dia, você vê como uma coisa está fazendo sucesso, uma coisa está sendo muito bem aceita quando começa a crítica idiota. Um cara comentou o seguinte: nossa, que vida triste do Dr. Prepúcio, fica dando aquele selo de dó das pessoas. Cara, foda-se. Tipo assim, é legal pra caralho, porque a galera tá fazendo os pratos em casa, qualquer coisa, e tá postando, entendeu? Então, assim, é um modo de se divertir, é um passatempo, é uma coisa que dá pra... Velho, não entende. Não entende a questão do incentivo, caralho. Não, a gente não... Cara, eu não quero formar Masterchef. Eu quero que a pessoa faça um hot dog em casa. Cara. Cozinhar pra si. Pra si. E assim, em família. Faz um bolo com a família. Posta isso, bota lá, vai ter selo, vai ter o cara. É legal, cara. Agora, o cara fazer um café e me dar um selo, meu amigo, pelo amor de Deus. Não, faz um café bom. Se for um café bom, cafezinho ANCAP. Cafezinho eu gostei do café ANCAP hoje. Curtiu, mano? Foi muito bom. Lancei o café ANCAP baseado no queijo ANCAP do Dr. Prepúcio. Sem selo de inspeção, sem fiscalização nenhuma. Sem fiscalização nenhuma. Exato, esse aí, cara. Vamos vencer o Estado, foda-se. O Vitor trouxe lá de Minas em cavidades específicas, né? Se eu fosse pra Minas, ia trazer outra coisa de lá. Deixa pra lá! Ah, que delícia! E por último, e não tão importante assim, meu amigo Lindex Red Pill. Opa, nossa, até esqueci. A gente tava na despedida já, né? Já. Então, cara, eu tenho só o Instagram. Hoje eu posto foto de comida de vez em quando, não tô super ativo lá. É Lindex, Lindex Red Pill.
Me segue lá. Não falo sobre nada lá além de comida. De vez em quando eu posto uma bobagem, mas é bem de vez em quando mesmo. E a verdade é, como eu disse, eu não sou muito ativo. Então, rede social pra mim, ultimamente, não é minha vibe, não. Eu não sou Zero muito saco. ativo. Ele curte mais o passivo. Eu pensei a Eu não sou mesma muito coisa. ativo. Eu tive a chance de revidar não mesmo, aquela eu prefiro a rosca. fiquei quieto. Ai, meu Deus do que céu. beleza! E assim terminamos mais um podcast, não, na mesa do boteco. Valeu, pessoal, muito boa noite, muito obrigado a todos que participaram, o pessoal que está ouvindo aí, muito obrigado também, nossa audiência de 15 ouvintes. Brincadeira, a gente está com uma audiência legal, é que veio uma pessoa lá me tirar, falou podcast, é isso, tipo, eu não sou podcaster, eu sou o boteco. Um beijo para todo mundo que nos ouve, quem nos ouve também, um beijo para vocês, na mãe de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Deixar um beijo para quem cancelou a gente aí, deixa a gente cancelado, mas que nos cancelem pelo crime de assar demais. Exatamente. Cometemos um único crime, o de mamar não, assar demais. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Falou. Valeu.